Se eu dissesse a vocês que existe uma pessoa tão poderosa que, munida apenas de lápis e papel, seria capaz de criar um mundo inteiro sozinha, e que essa mesma pessoa poderia, se quisesse, destruir o mundo num piscar de olhos, e que suas informações são protegidas por um escudo colorido e indestrutível, alguém capaz de decidir quem vive ou quem morre com uma jogada de dados? Se você quer entender como poderes cósmicos fenomenais cabem dentro de uma lâmpadazinha, seja bem-vindo ao canal Louco das Ideias. Eu sou Alex e vou mostrar para vocês quem é o mestre de jogos. O narrador, o observador, o mestre de jogos e ainda o mestre. Apesar de ter vários nomes, várias nomenclaturas, o mestre de jogos assume uma única função, que é coordenar o jogo. Ele também atua como juiz, como escritor, como um diretor. O mestre de jogos possui várias responsabilidades. Parece um cargo difícil, que poucas pessoas querem assumir, mas acredite, ele é muito recompensador. A primeira função que o mestre de jogos assume é a de anfitrião. O anfitrião não no sentido de receber na sua própria casa, como na maioria das vezes até acontece, mas assim de apresentar o jogo às pessoas, de deixá-las confortáveis na mesa para começar a jogar, com lápis, com papel, com os dados, com todo mundo com sua ficha. O segundo papel, que também é muito importante, é o papel de escritor. O mestre de jogos ele vai montar a aventura na qual os jogadores vão realmente jogar. O mestre criando aventuras nesse escopo, ou seja, tendo um começo pronto, com pontapé inicial, meio e fins totalmente abertos, ele permite que os jogadores interajam com essa história e cheguem ao clímax vencendo ou perdendo, mas tendo a ciência de que foi um jogo muito divertido. O que nos leva ao próximo papel do mestre, que é o de diretor. O mestre, como diretor, ele deve conduzir a aventura e ele deve mediar as ações dos jogadores. Então, conforme eles vão interagindo com a aventura, e o mestre vai mediando todos esses pontos. Então ele também dirige e promove a reação às ações dos jogadores. Essas ações, essas reações, elas precisam ser de cunho muito justo, equilibradas, esqueci a palavra. Enfim, as ações do mestre devem pesar igualmente na balança. Duas perguntas surgem desse processo todo. A primeira é como eu faço isso? Como eu coordeno? Como eu sei que eu estou sendo justo? Como eu sei que a aventura está indo legal? Como eu mensuro tudo isso? A segunda coisa é se é difícil ser mestre. E, consequentemente, se é chato. Como mestre de RPG há muito tempo, eu devo dizer que chato não é. É muito bacana jogar RPG, é muito legal ser um mestre, propor desafios para os jogadores. Mas para quem está iniciando agora, está com medo de que isso não seja divertido, mestres iniciantes têm uma certa dificuldade e bons jogadores vão entender essa dificuldade, vão caminhar junto com o mestre, vão permitir que ele acerte e com o tempo essas atitudes de mestre, esse processo todo vai se tornar tão natural que não é mais necessário nenhum vídeo explicando sobre isso. Como então realmente mestrar? Vamos tentar entender como funciona esse processo. Quando um jogador é escolhido para ser um mestre, ele precisa, primeiro de tudo, aprender as regras daquilo que ele quer mestrar e ler o livro. Ele precisa saber pelo menos onde está cada regra. Saiba esses aspectos mais do que os jogadores. Ele precisa conhecer isso mais do que os jogadores para poder corrigi-lo se necessário e também para montar a sua aventura. O mestre, na hora de montar a aventura,
ele vai ter como base o cenário ao qual ele escolheu, o livro de regras que ele escolheu. A gente vai dar bastante detalhes sobre isso, sobre o processo de criar aventuras no próximo vídeo, para que todos os jogadores consigam interagir com essa aventura. Tendo isso como base, o mestre pode também utilizar alguns acessórios. E eu trouxe alguns aqui, deixei aqui na mesa, e eu vou mostrar para vocês agora quais são. Aqui estão então algumas das ferramentas que o mestre utiliza durante a sua condução da aventura. Primeiro, suas anotações. É muito importante o mestre, na hora de fazer a sua aventura, fazer várias anotações possíveis. Nós temos aqui no canto algumas planilhas que podem auxiliar o mestre durante a aventura. Planilhas que vêm prontas com o jogo. Temos aqui também algumas aventuras prontas, aventuras que são feitas pela editora, pelo autor do jogo. Aqui no canto eu coloquei as miniaturas e o mapa quadriculado, porque elas mostram toda a parte visual do jogo. Tem um conjunto de dados próprio para agilizar as rolagens. E aqui por último eu deixei as divisórias do mestre. Divisórias são geralmente estruturas de papelão. Elas trazem um desenho no verso. Alguns são muito bonitos, de Tormenta também. E de um lado da divisória, você tem regras resumidas. Então o mestre não precisa ficar consultando o livro sempre que ele precisar resolver alguma coisa, sempre que ele tiver dúvida de alguma regra. Ela está na divisória. E as divisórias, elas têm uma outra funcionalidade, muito importante inclusive. Elas permitem que o mestre trapaceie. É isso mesmo que vocês ouviram. O mestre de jogos pode trapacear. Calma, não é bem assim. O termo trapacear é uma brincadeira muito usada entre os jogadores de RPG, até porque no RPG não há quem ganhe ou quem perca, então não há por que alguém trapacear. Mas o mestre ele pode sim alterar o resultado de algumas coisas que estavam prontas, inclusive algumas regras. Ele faz isso para que o jogo continue fluindo, é a primeira coisa. Para que o jogo não se torne chato, é a segunda coisa. E a coisa mais importante é para evitar que as coisas fiquem fáceis demais ou difíceis demais. Atrás da divisória, o mestre pode alterar o resultado dos dados, ele pode mentir sobre esses resultados, manipular o jogo. Com essa manipulação, o mestre vai conduzindo a sua aventura e permitindo que os jogadores se divirtam cada vez mais. Se o mestre conseguir fazer essa manipulação sem que os jogadores percebam, então a diversão é melhor ainda. O que importa é o resultado final. E todo mundo vai se divertir com certeza. Muitos assuntos que exigem minha atenção, cavaleiro. A vida de um mestre dos magos não é fácil. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado então desse vídeo sobre o que é o mestre de jogos. O próximo vídeo nosso sobre o que é RPG, ele vai tratar exclusivamente da criação de aventuras. E eu espero que vocês curtam também. Não se esqueçam de acompanhar o nosso blog, o endereço está aqui embaixo, eu sempre coloco. Assine o nosso canal, deem um joinha no nosso vídeo e até a próxima!